Bom dia, quinto ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem em casa, se cuidando. Hoje a gente vai iniciar mais um capítulo da nossa apostila, o capítulo 5 do volume 3, e a gente vai conversar sobre Brasil, ciência e tecnologia. Então a gente vai entender nesse capítulo um pouquinho como ao longo da história a natureza, né, e a sociedade elas foram se transformando em decorrência aí da ciência e também das tecnologias, tá bom? Agora a gente vai olhar essa imagem de abertura do capítulo aí. Ela está mostrando aí homens das cavernas, né? Que eles estão utilizando a tecnologia disponível na época que eles tinham, que eram esses recursos da natureza, né? Então, através desses recursos, eles conseguiram ter o domínio do fogo, né? Então, quando a gente começar os nossos estudos, a gente vai entender que no caso deles, eles não precisaram de ter uma ciência por trás para desenvolver essa tecnologia, né? Então, não precisou de estudos, foi uma descoberta, um acontecimento. Bom, antes da gente começar os nossos estudos, vocês têm um texto aí, né, um trecho de um texto com o título Fabricantes de Ferramentas. Então, vocês vão ler esse textinho aí e, com base nele, responder as seguintes perguntas aí no caderno de vocês, tá bom? Questão A, B, C e D. Então, peguem o caderno de vocês, coloquem um cabeçalho, a data da aula de hoje e o número da apostila. E vocês vão responder. Questão A. De acordo com o texto, qual foi a primeira obra de tecnologia avançada do mundo? Que material foi utilizado para sua fabricação? Questão B. Na sua opinião, para que os hominídeos criaram este instrumento? Questão C. Por que o instrumento é conhecido como acheuliano? E questão D. Na sua opinião, os hominídeos utilizaram ciência para elaborar este instrumento tecnológico? Então, vocês vão ler esse texto com calma, responder essas questões no caderno, tá bom? É aí que nós entramos nos nossos estudos de ciência e tecnologia. Aí tem um menininho descabelado, né? Preocupado, assim, querendo entender qual é a diferença entre ciência e tecnologia. Então, quando nós falamos em ciência, nós estamos falando aí de um conjunto organizado de conhecimentos. Então, por exemplo, quando nós falamos aí de ciências naturais, nós estamos falando da biologia, da geologia. Quando nós falamos de ciências humanas, nós estamos falando aí de geografia, história e filosofia, que são aí as matérias que a tia Lívia dá e que a tia Alane dá também, né, de filosofia. Quando a gente fala de ciências exatas, nós estamos falando da matemática, nós estamos falando da química, da física, né, que são essas ciências que nós chamamos de ciências exatas. E quando a gente fala em tecnologia, a gente está falando de um conjunto de conhecimentos científicos que são aplicáveis aí ou para melhoria, né, ou também para a produção de bens e serviços. E o menininho também tem outra pergunta, né, que ele pergunta se é possível produzir a tecnologia sem a ciência. Bom, como vocês viram lá, que leram um textinho da construção dos instrumentos auxilianos, né, que foi uma descoberta também no domínio do fogo, né, foi algo que aconteceu, que foi descoberto. E a gente vai ver agora também do raio-x, que foram coisas que aconteceram, né, de acordo com a vivência, com o cotidiano deles, aquilo aconteceu, né, que não foi preciso ter uma ciência por trás daquilo para aquilo ser criado, né? Mas a gente, hoje em dia, né, atualmente na nossa sociedade, a gente sabe o quanto é importante a ciência servir como base de estudos para diversas inovações tecnológicas. Mas lembrando que sempre a gente tem que visar, né, o desenvolvimento humano sustentável. Por isso a importância de se ter a ciência por trás. Como a gente vai ver também no caso do raio-x aqui, que foi outra descoberta também, que se existisse a ciência por trás, né, dessa tecnologia aí conhecida como raio-x, uma tecnologia tão utilizada hoje em dia na área da saúde, né, por todos nós, quando a gente quebra um braço, uma perna, a gente trica um osso, a gente sempre vai bater um raio-x, então é necessário, né, hoje em dia. Então a gente vai ver que se tivesse uma ciência por trás, né, algumas coisas poderiam ter sido evitadas, é o que a gente vai entender agora. Bom, então, como eu falei para vocês, o raio-x também foi algo que foi descoberto. Quem descobriu o raio-x foi Roentgen, né, ele percebeu que enquanto ele estudava ali a condução de eletricidade por meio de um tubo chamado Crookes, ele viu, né, ele percebeu que em uma chapa próxima ao experimento brilhava. E ao colocar a mão em frente a esse tubo, ele viu que os ossos dele foram projetados nessa chapa. Então, sem querer, ele descobriu o raio-x.
Só que teve um probleminha. Muitas pessoas começaram a sentir os efeitos desse raio-x, dessa descoberta. Porque como não teve uma ciência por trás desse raio-x, foi algo que foi descoberto, eles não sabiam que a radiação que esse raio-x transmitia, né, passava para as pessoas, era prejudicial, né, à saúde, não sabia que existia essa radiação. Então, muitas pessoas tiveram a saúde prejudicada por não conhecer, por não saber que esse raio-x passava radiação para as pessoas, prejudicando a saúde delas. Então, tá aí, a gente consegue perceber a importância de se ter uma ciência por trás da tecnologia, porque se tivesse tido estudos especializados para entender sobre o raio-x, né, o que ele poderia causar na pessoa, na saúde da pessoa, eles iriam saber que seria mal para a saúde, né, eles iriam procurar uma forma de evitar essa radiação, né? Então, por isso, a gente percebe a importância de se ter a ciência por trás da tecnologia. Aí, logo abaixo, na página 18, na seção Vamos Brincar, tem uma atividadezinha para vocês fazerem. Então, vocês vão seguir essas coordenadas e descobrir quem produz o conhecimento científico e onde geralmente ele é desenvolvido. Então, para isso, vocês vão seguir essas coordenadas do quadradinho. Então, por exemplo, né, se tiver lá triângulo 1, né? Quem está aqui nessa localização é a letrinha A. Quadrado é 2, letrinha N. E assim, né, vocês vão fazer até completar a palavrinha aqui da página 19. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre a produção do conhecimento científico no Brasil. Então, primeiro a gente precisa entender que essa produção do conhecimento científico é o fator principal, né, no desenvolvimento social e econômico ou de um país, ou de um município, ou de um estado, né, porque a partir dele a população consegue ter um padrão de vida melhor e também se tem o respeito, né, pelo ambiente de uma maneira sustentável, de modo aí que favoreça as próximas gerações, né, as gerações futuras. E essas pesquisas, né, essa produção de conhecimento científico, ela é sempre realizada aí, por pesquisadores e cientistas, geralmente, né, nas universidades, instituições de ensino superior presentes aí no país. Então, aí no Brasil, as pesquisas são desenvolvidas em unidades públicas, particulares, institutos de pesquisa e também instituições particulares que são localizadas geralmente aí em metrópoles, né, em cidades maiores, fazendo vínculo aí com o conteúdo que nós estudamos no capítulo anterior. E as universidades que mais se destacam aí dentro do nosso Brasil em questão de trabalhos científicos, né, de produção de trabalhos científicos, é a USP, né, que é a Universidade de São Paulo, temos a Universidade Estadual Paulista, a Unesp, temos a Universidade Estadual de Campinas, aqui conhecida como a Unicamp, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, conhecida como UFRJ, a Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, conhecida como UFRGS. Acredito que vocês já devem ter escutado, né, falar de alguma dessas instituições. Então, elas são as que mais se destacam no nosso Brasil em ramos de pesquisas científicas, tá bom? E por último aí, vocês têm uma atividadezinha na seção Lápis na Mão, né? Então, vocês vão convidar a família aí de vocês para pesquisar juntinho também, tá bom? Então, questão A. No município onde você mora, há instituições de ensino superior? Lembrando, gente, que vocês vão fazer essas 3 questões aí, pode ser ou instituições de ensino presenciais ou instituições de ensino à distância, tá bom? Aí vocês vão responder se no município onde você mora tem instituição de ensino superior, se sim ou se não. Questão B, em caso afirmativo, estas instituições são somente públicas, somente particulares ou são públicas e particulares. E na questão C, registre o nome de uma universidade pública situada no lugar onde você mora. Caso o município não tenha uma instituição assim, escreva o nome de uma universidade situada em uma cidade próxima sua, que atenda os habitantes do seu município. Então, vocês podem colocar o pessoal de Muqui Cachoeiro, o pessoal de Moço pode pesquisar lá em Campos, né? Sobre Campos. Então, aí vocês vão fazer de acordo com a realidade de vocês essas atividades, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembre de anexar a foto das atividades concluídas no portal Positivo 1 para te corrigir. Beijão para vocês e até a próxima aula, tá? Tchau!